Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL e agora a gente vai aprender a modificar uma coluna. Como exemplo, vamos utilizar um exemplo hipotético aqui de que nós criamos uma tabela, só que houve aqui um erro de projeto e um tipo de dado que a gente utilizou e ele não comporta determinada quantidade de registros que a gente deseja utilizar. Então vamos para a prática disso. A gente vai novamente criar a tabela pessoas, só que agora a gente vai usar o exemplo aqui. Reparem que a gente criou uma coluna chamada salário, que é do tipo TinyInt. A gente viu lá na aula de tipo de dados que o tipo de dados inteiro ele possui várias subdivisões. Então tem o TinyInt, tem o BigInt e outras, a gente pode dizer outras variações do tipo de dado. Então eu vou entrar aqui na documentação do MySQL para a gente ver isso. Então a gente tem aqui, vamos aprender aqui. Na documentação, está aqui, dev MySQL, a gente entrou no tipo de dados inteiro. Então a gente tem aqui o tipo de dados inteiro e ele tem todas essas variações aqui. O integer, que é o nosso int, o small int, o tiny int, medium int e big int. Qual que é a diferença deles, pessoal? A primeira é a quantidade de armazenamento em bytes que essa coluna vai suportar. Então, dependendo do tipo de dados que a gente vai utilizar, ele vai consumir mais ou menos espaço no nosso banco de dados. E o que é interessante aqui são a quantidade de valores que ele consegue armazenar. Então, por exemplo, se eu for usar o valor negativo, o tipo de dados TinyInt, ele armazena aqui, vamos lá. Ele armazena de menos 128 a 127. Então, mais que isso, se eu quiser armazenar 130, o numeral 130 numa coluna do tipo TinyInt, eu não vou conseguir, ok? Caso eu tenha usado valores negativos. Então a gente tem aqui o small int, ele armazena 2 bytes no nosso banco de dados, e a variação dele aqui, se a gente for usar valores negativos, vai de menos 32.768 até 32.767. Ok? Por aí vai. A gente costumeiramente usa o tipo de dados int, que ele armazena 4 bytes, e vai até esse número aqui, que é até difícil a gente mencionar. Caso a gente precise de um valor acima disso, caso a gente esteja fazendo um banco de dados que vai armazenar valores científicos, por exemplo, a gente pode usar aqui o BigInt, que ele utiliza o valor aqui de 2 elevado a 63 aqui, né? Então é um valor gigantesco aí, caso a gente necessite. Então partindo do princípio desse problema, a gente, para fazer valer o nosso exemplo ali, a gente vai usar o tipo de dados TinyInt, que é esse aqui, Então, no nosso exemplo aqui, a gente está utilizando o tipo de dados TinyInt. Só que a gente está usando esse tipo de dados aqui para armazenar salário. E a gente já sabe que ele vai até 127, né? Só que a gente está armazenando 2.000 aqui. Então, baseado nesse quesito, a gente vai receber um erro aqui do nosso gerenciador de banco de dados, que vai falar assim, olha, o tipo de dados que você está utilizando aqui, ele não suporta essa quantidade de dados que você quer colocar aqui. Então, a gente vai precisar alterar esse valor, alterar esse tipo de dados que a gente tem aqui. É isso que a gente vai aprender agora, ok, pessoal? Então, vamos lá, para eu provar o que eu estou falando. Eu vou... já tem uma tabela pessoa, deixa eu atualizar aqui para ver se a gente tem a tabela pessoas. Bom, a tabela pessoas existe, então vamos apagar ela. Use curso, vamos excluir a nossa coluna e vamos criar aqui a nossa tabela. Então os comandos executados aqui, terminou o último, criou a tabela. Então agora eu vou limpar aqui para a gente ver o erro que vai aparecer para a gente aqui. Então eu vou tentar executar esse primeiro insert aqui, ele já vai dar erro para a gente. Olha lá, então ele deu um erro aqui, falando o comando que deu erro, e vamos ver o erro que ele deu aqui, Ele está falando, olha, o error code 1264, falando, out of hand value for column salário, ou seja,
O out of range significa que foi um estouro de coluna, ou seja, foi passado um valor maior do que aquela coluna é capaz de armazenar. Bom, baseado nesse erro, a gente percebe que nenhum desses inserts aqui vai funcionar. Se quiser, eu posso executá-los todos aqui. Olha lá, todos falharam. Então a gente vai precisar fazer uma alteração no nosso projeto, ou seja, vai precisar alterar aqui o tipo de dados que a gente está usando. Então se eu der um select pessoa, a gente vai ver que não tem nada, que não conseguiu inserir nada. Vamos excluir aqui, janela de comando. E vamos estudar aqui como que a gente faz para criar esse arquivo, aliás, criar esse comando que faz a alteração. Como sempre, para alterar uma tabela, eu inicio com alter table, o nome da tabela que eu desejo alterar. E aqui embaixo vai qual é a alteração que eu preciso fazer. Neste caso, nós vamos modificar uma coluna. Então, modify column. O nome da coluna e a gente já coloca aqui, ó, o tipo de dados que a gente quer que aquela coluna se transforme, entendeu, pessoal? Então aqui, quando a gente já altera o comando aqui, a gente já coloca o tipo de dados novo que a gente quer que aquela coluna receba. Então, vamos ver aqui como vai ficar na prática esse comando. Vamos limpar tudo e vamos partir para a linha de baixo aqui. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui, ó? Alter table pessoas, que é a tabela que a gente vai alterar. Modify column, ou seja, modifique a coluna. Salário, que é a coluna que a gente quer modificar. E a gente vai definir como int, que definindo como int a gente consegue armazenar o valor que está aqui no nosso campo de salário. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fechar aqui, vou apagar. Vou fechar. Agora um macete aqui, pessoal. Vamos atualizar para vocês verem certinho como funciona. Eu vou dar um refresh para aparecer a tabela pessoas. E quando eu clicar em cima dela, aqui embaixo vai aparecer as informações sobre a tabela. Então aqui ó, tem table pessoas e tem os campos que estão relacionados a essa tabela. Perceba que aqui ó, a gente tem o nome pessoa ID nome. E tem aqui um PK na frente, significa que esses caras aqui são a chave primária. E a gente tem aqui o salário, o tipo que ele tem agora tinyInt antes da nossa modificação. Então agora a gente vai modificar e depois vocês vão ver a gente voltando aqui e vai ver que esse tipo de dados foi modificado. Então vamos fechar aqui e vamos fazer a nossa modificação aqui. Então eu vou alterar a coluna, já alterei, vamos ver se o comando executou. Executou, tá aqui, ó, comando executou. Vamos atualizar aqui. Reparem aqui, ó, no tinyInt. Opa, é aqui que eu tenho que executar. Desculpa, pessoal. Vamos aqui, refresh. Reparem aqui no tinyInt. Pronto. Mudou o salário, mudou para inteiro, onde a gente tinha tinyInt ali. Agora a gente tem o int. Vamos ver se agora executando o comando se ele vai funcionar os inserts. Vamos lá então, minimizar aqui, vou selecionar todos os inserts, vou executar, ok, tudo verdinho aqui, significa que deu certo. Vou fazer um select na tabela de pessoas, olha lá, agora a gente conseguiu inserir aqui os registros na nossa tabela de pessoas. Bom pessoal, a gente aprendeu aqui agora como que faz para alterar uma coluna existente caso exista alguma falha de projeto. Ok, pessoal? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.